Olá, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e hoje recebendo a Vera Lúcia, do Sinced, para falar um pouco de como está a situação da educação no município de Goiânia. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada pela oportunidade, de participar aqui dessa entrevista. E sobre a educação do município de Goiânia, a gente está atravessando um momento muito crítico, principalmente agora, esse ano, com esse novo prefeito, Sandro Mabel. A crise que já vem sendo imputada à educação já há alguns anos, ela está se agravando cada vez mais nessa gestão. Então, nós estamos enfrentando diversos problemas aqui na educação do município de Goiânia. Nós tivemos aí a surpresa no final do ano, com o fechamento da EJA. Justamente a intenção do prefeito era economizar, não nos recursos, porque a EJA não tem muito gasto, mas principalmente com os profissionais. Os profissionais de EJA, a maioria deles eram efetivos, e foram retirados, então, com o fechamento de 54 escolas, dessa parcela da população que é mais pobre, mais carente e necessitada, e com isso eles estão economizando com os profissionais efetivos para suprir o déficit do diurno. Mas mesmo assim, as unidades escolares, elas estão bastante abarrotadas de crianças, de estudantes, e o déficit não foi coberto, com esse chamamento aí, com essa mudança, transferência dos profissionais de EJA para o diurno. Então, continuamos ainda com um grande número de contratos temporários, que é um contrato precário, que não recebe uma série de direitos. E eles estão, então, economizando, de certo modo, com esse tipo de contratação de trabalhador. E mesmo assim, as escolas estão superlotadas, principalmente os CMEIs, que é uma situação bastante angustiante para nós, quando a gente sabe que dentro dos CMEIs, as crianças estão amontoadas. Sim. O prefeito anunciou aí por diversas vezes nas mídias que ele aumentou 6 mil vagas, Só que essas 6 mil vagas, a gente não sabe onde elas estão todas, O que a gente sabe é que em cada sala de criança tem aumentado de 2 até 10 crianças. Nossa, é um número muito alto, Muito alto. Então, as crianças estão dormindo amontoadas, não têm condições de fazer um trabalho pedagógico, Porque a gente sabe que a educação infantil, ela precisa ter o educar, E não está tendo como os profissionais nem cuidar e nem educar, porque eles não têm condições, Desumano com os trabalhadores, eles estão adoecendo cada vez mais, E tristes, de ver as crianças também nessas condições, Sim, porque o pessoal acha que assim, o funcionário público vai lá, acaba seu horário e vai embora. E não, tem uma missão ali, Tem um cuidado com o aluno em realmente querer ensinar o aluno. E o que não acontece por conta da estrutura, E aí é uma série de coisas, porque o EJA também, se a gente vê, são pessoas mais velhas que não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais jovens e hoje procuram o EJA e não tem mais EJA. Exatamente. Então, é uma situação, todo o processo da educação, a precarização, ela é interligado, Porque tudo, por exemplo, se precariza a educação na fase inicial, essas pessoas não têm condições de ter acesso, vai ficar sem o acesso e depois vão querer retornar para a EJA e não tem de novo acesso. Então, é duplamente uma negação, desse direito. Vera, e é interessante você falar sobre isso, porque aqui no âmbito de Correios também acontece essa terceirização do trabalho. Quando lá em 2017 foi aprovada a lei das terceirizações, teve um grande impacto negativo em vários órgãos, em vários serviços públicos, e a gente percebe muito isso na contratação desses trabalhadores. Um cargo de OTT que nos Correios foi extinto e hoje se contrata empresas terceirizadas que subcontrata esses trabalhadores que muitas vezes ficam com salários atrasados, não tem vale transporte, não tem os benefícios que o concursado tem dos Correios. E é o que está acontecendo na educação, Exatamente. Nós temos aí um problema muito sério, da contratação temporária, que aumentou bastante, nos últimos anos, e nós temos um concurso vigente, que foi inclusive prorrogado pelo prefeito anterior, mas que até agora nós não tivemos a convocação dos aprovados. A gente sabe que tem aprovados tanto da saúde quanto da educação, são inúmeros cargos, todos os cargos têm aprovados para serem convocados. E dos administrativos, por exemplo, não foi convocado. E essa é a parte da categoria que está mais penalizada com salário, eles estão achatando cada vez mais. Hoje, nossos administrativos da educação, eles recebem abaixo do salário mínimo,
mesmo os efetivos de carreira. Nossa. Né? Então, os concursados estão recebendo abaixo do salário mínimo, tendo que ter essa complementação. Mas por que é que até agora nenhum prefeito fez o plano de carreira? Eles fazem diversos tipos de manobra, né, para segregar esse grupo, para formar grupos isolados, para isolar cada vez mais, e a gente sabe que o objetivo é justamente esse que você está falando, que é terceirizar esse setor, que se hoje não estão recebendo um salário mínimo, daqui a uns dias nem receberão mais salário, porque o terceirizado muitas vezes fica sem receber salários, né, sem nenhum dos direitos e muitas vezes sem receber mesmo. A gente entende que a luta tem que ser conjunta, todos os professores e administrativos precisam lutar conjuntamente, porque se, por exemplo, hoje vai colocar o administrativo nessas condições, o próximo passo é o professor. Sim. Né? E assim como a gente sabe que existe. Né? Acontece. E a gente está vendo isso, vem muito das OS também, que já tem na saúde. De vez em quando a gente recebe aqui algumas pessoas do Sindsaúde, né, dos sindicatos ligados à saúde, profissionais de saúde também. E é uma coisa que acontece. Lá atrás se aprovaram, né, a existência das OS, e aí tanto o governo estadual como o municipal vem com essa desculpa de que a gente não consegue gerir a saúde, a gente não consegue gerir mais educação, vamos passar para uma empresa privada. E aí começa, né? Falta de efetivo, falta de equipamentos na saúde, está faltando aí equipamentos básicos, né? Luva, remédios e tudo mais. E é esse tipo de gerenciamento que está acontecendo na educação, né? Eles começam a falar que está tendo muito déficit, muda a gerência e passa para uma empresa privada. E a gente sabe que essas empresas privadas são ligadas a políticos, né? Sim, a gente sabe, né? Todas elas, seja elas no caso da educação, muitas delas vinculadas a igrejas, a religiões, que também ligadas, né, a interesses políticos por trás, né? Sim. E não tem como o trabalhador ali reagir nesse contexto, né? Quando ele é um servidor terceirizado. É claro que as condições de trabalho, em todos os momentos da história, né? Mesmo antes do concurso público, né? Os trabalhadores nas condições precárias, eles reagem, em algum momento ele vai reagir, mas a gente tem que garantir as condições atuais que já, né, poderiam estar melhores, mas diante da precarização e dessa possibilidade, né, e que já existe inclusive na educação infantil, como o prefeito já anunciou por diversas vezes, né, que ele está investindo nas escolas terceirizadas, escolas conveniadas, né, isso já é um processo de terceirização. Pois é, isso é muito grave, e você falou uma coisa muito importante dessa segregação. A gente percebe isso também. E é uma manobra política de colocar os professores contra os administrativos e vice-versa, porque ali dificulta uma união para brigar por um interesse comum. E uma coisa que eu percebo muito é a população, que infelizmente fica contra os profissionais da educação. E em qualquer momento assim de mobilização, de greve, a população sempre fica contra, quando eles deveriam ficar do lado da classe que está lutando, né? A greve, ela justamente é para incomodar, né? Sim. Ela incomoda mesmo, de fato. E é preciso que os trabalhadores compreendam isso, né? E estabeleçam esse diálogo com a comunidade. Eu acho que o momento agora é da gente mostrar, né, diversamente daquilo que o prefeito está mostrando nas mídias, colocando o servidor público como vilão, né? Como se ele que tivesse construindo o processo de precarização, enquanto que a gente sabe que são as gestões e gestões, né? Estão precarizando o trabalho, colocando o servidor sem condições de um atendimento mais humanizado. Aí nós precisamos expor isso também mais, porque há, de certo modo, uma intimidação, né? O autoritarismo, ele gera intimidação. Muitos professores sequer têm coragem de participar e expor os problemas nas reuniões de pais, por exemplo, da comunidade. Por quê? Porque às vezes a gestão ali, ela impõe um certo medo, né? Isso vai gerando, né, uma cadeia de intimidação que é preciso ser rompida, né? A comunidade precisa saber o que está acontecendo no interior das escolas, no interior dos espaços de saúde, né? O que os agentes de saúde estão passando, o que os professores estão passando mesmo dentro das escolas. Preciso que a comunidade compreenda mais, né, esse processo. Por que eles estão justamente precarizando esse setor
setor, que é justamente o serviço que presta à comunidade Sim. mais pobre, né? É disso que eles dependem, né? Da educação pública. Então, se ela não está funcionando, não é por culpa do servidor, é por culpa da gestão, que não tem uma boa gestão ali, que não apresenta condições boas de trabalho, né? E está cada dia mais precarizando, tanto no aspecto pedagógico quanto em todos os outros aspectos, né? Econômicos e tudo. A gente sabe que no último governo municipal teve muitos desvios de dinheiro, muitos desvios de verba, que são verbas que estão sendo necessárias agora, e a atual gestão, então, está com esses cortes e está, inclusive, falando que os professores estão pegando atestado médico. Bom, em relação aos trabalhadores da educação, há um adoecimento, sim, muito grande, né, de profissionais por causa mesmo dessas condições de trabalho, seja dos administrativos com peso, né, por falta de mais profissionais. De uns 5 anos atrás para hoje, a gente vai fazer uma análise e vai ver que diminuiu-se bastante o quadro, né, de servidores, então isso vai gerando um adoecimento continuado desses profissionais. E da educação dos professores também, né, da sala de aula, professores cada vez mais cobrados, com muitas tarefas a serem apenas para cumprir tabela, né, para cumprir os dados, para preencher formulários, etc., que não corresponde, isso tem que ficar claro também, que não corresponde à realidade, né, alunos sendo avançados a pedido, a exigência do sistema. O professor hoje não pode reprovar um aluno, né, não que a gente defenda a reprovação, mas a gente sabe da necessidade, né, que a criança, o adolescente tem que ter do acesso ao conhecimento, né, acumulado pela humanidade. Então é preciso que seja avaliado de fato no cotidiano, mas as avaliações que agora elas são colocadas é para que você aprove cada vez mais o número total de alunos para inflar os dados, né? A gente sabe disso, né? Nós tivemos o primeiro no IDEB aí, foi às custas dessa fórmula, né, que eles estão impondo. E aí, diante disso, a gente vê que os profissionais adoecem, porque ninguém forma para professor, se qualifica como professor para trabalhar nessas condições, né, de ver a educação indo para o ralo, né? E isso vai gerando um estresse, um adoecimento muito grande também nos professores. Claro, tem muitos atestados. Só que a questão que o Mabel coloca não corresponde à verdade plenamente, porque os atestados estão lá na junta médica, muitas licenças na junta médica que sequer foram avaliadas todas, né? Porque o número também, a precarização da junta médica é muito grande. Os próprios médicos já reclamaram por diversas vezes que eles são em número suficiente, não se teve concurso para a junta médica também, né, nos últimos anos, e eles não têm condições de avaliar as licenças a tempo. E isso não significa que o profissional não voltou. Então foi uma grande inverdade quando o Mabel fala que havia aquele número, que acho que 15 mil trabalhadores de licença. Não era verdade isso, né? Havia sim os números abertos na junta médica, mas estes trabalhadores já estavam no seu espaço de trabalho, né, cumprindo a sua função. Ele tira ali, por exemplo, 15 dias de licença e encerra-se aqueles 15 dias, ele volta ao trabalho. Só que o processo continua aberto na junta médica, porque não foi ainda avaliado pelos médicos, né? Ele falou que ia resolver, mas isso continua ainda, né? Então, por que ele não resolveu? Ele precisa, então, resolver isso, né? De fato. Mas não significa que tem esse número de pessoas de licença. E é isso, né? Um problema que vai gerando outro problema. Olha aí, a junta médica também afeta nessa avaliação desses números, né? E outra coisa também que você falou do adoecimento, a gente percebe que depois da pandemia muitas pessoas ficaram doentes. E na educação também ainda teve um agravante, porque os professores não pararam de trabalhar na pandemia. Exatamente. Continuaram dando aula, tiveram que aprender a gravar vídeo, a editar, colocar a aula no sistema. Além disso, tiveram que fazer inúmeros cursos, e é isso que você está falando, de coisas para ficar cumprindo planilha. Os professores trabalharam bastante, dobrado. E a gente percebe esse adoecimento também do pós-pandemia. Muita gente com depressão, com problemas psicológicos, que também refletem ali, e aí junta com essa situação de salários atrasados, falta de estrutura. Nesse problema geral, não tem como a pessoa não ficar doente, né?
Exatamente. Então, as condições de trabalho, desde a pandemia, né, já eram precárias, mas a pandemia ainda precarizou muito mais quando os professores tiveram que trabalhar de forma imposta, né, numa ferramenta aqui em Goiânia, por exemplo, chamada AVA, e não funcionava, né, e os professores eram obrigados continuamente a fazer aquelas postagens, a aprender a gravar vídeos, aprender a editar, a postar, uma série de coisas, e as crianças não estavam tendo acesso. Né? Sim, ainda tem isso, ainda né? tem Porque isso. nem toda criança tem acesso à internet. Eles não tem um computador. Hoje a gente sabe, todo mundo tem um celular e tal, mas a gente sabe também que o acesso à internet ele é limitado, né? Exatamente, é limitado, principalmente para essa parcela que da periferia, né? As pessoas pobres. Atendido pela educação pública, né? Que são as pessoas que não têm acesso. As crianças não tinham condições de acessar a essas ferramentas. Então, trabalhei numa escola que uma criança conseguia, uma criança da escola inteira, então, e que era filha de um servidor. Então, é muito grave, né? Aí, quando a gente retorna da pandemia, a pressão ainda continua bastante grande e as crianças tiveram que avançar de série, né, de ano, sem ter o conhecimento daquela série anterior. As cobranças de resultado continuou em cima dos professores como se nós fôssemos culpados disso, né? E então, por exemplo, chega uma criança do 5º ano que teve ali uma defasagem de 2 anos para o 6º ano, e ele não tem a mínima condição de acompanhar os conteúdos preparados ali, né, selecionados do currículo do 6º ano. E aí a gente é cobrado disso, né? Então, criou-se um desespero muito grande, né, dos professores. O que fazer diante dessa situação? Foi e né, continua sendo desesperador. Sim, é um problema que se a gente for ficar aqui falando, a gente tem assunto para a tarde toda, porque realmente é um problema, assim, de grandes proporções, e é isso, a educação pública, né, é a base, igual você falou. Se a gente está tendo problema no CEMEI, a gente vai ter problema ali no ensino fundamental, no médio, e são pessoas que a gente sabe que não conseguem, muitas vezes, acessar uma faculdade, e aí vão ter trabalhos que muitas vezes são esses subempregos, que não tem condições dessas pessoas ascender de classe social, muito pela educação que foi deficitária ali, né? A gente percebe que isso é um plano, né? Sim. É um plano que daquilo que eles chamam de neoliberal, mas que é a continuação e agravamento do projeto liberal. O Banco Mundial se impõe, né, a todas as gestões de todos os países, de todos os estados, principalmente sobre nós que somos de um país pobre, né, de um país em desenvolvimento, como eles chamam, né? E que nós somos, na verdade, né, um país semicolonial, que nós vivemos sob o domínio, né, de um grande império, né, que nos impõe essa tarefa de sermos apenas escravos mesmo, né, desse grande trabalhadores, e cada vez com condições mais precárias. E é por isso que é preciso unir todas as categorias, né, todas as classes. A única forma, né, de vencer, né, a dominação preponderante, aí no caso, dominante, né, da burguesia, né, e a burguesia local aqui representada, né, pelo nosso prefeito, que se sente dono, por isso que ele faz como o chefe, né, o dono da cidade, ele que é o patrão, né, e nós somos o quê? Somos o comerciante ali, né, que ele maltratou, que ele arrastou pelo braço. Tem né? alguns vídeos bem problemáticos, né, que a gente está vendo aí nas redes sociais. Ele arrasta, né, um trabalhador, ele maltrata um servidor da saúde, né, ao invés de ouvir as reclamações com paciência para solucionar os problemas como ele deve, como prefeito, ele faz esse tipo de mídia, né, construindo ali uma imagem que, na verdade, agora ela está sendo desmascarada por ele mesmo. Sim, né? E é uma coisa importante, Vera, até para a gente já ir finalizando aqui, que o assunto já, né, vai delongando, é uma coisa que a gente fala bastante aqui no sindicato. A gente precisa entender esse movimento do neoliberalismo para entender quem está do lado de quem. E os trabalhadores, né, a burguesia, os empresários, os bancários, eles não estão do lado dos trabalhadores. As pessoas precisam entender isso. Por isso que tem esses projetos, né? De precarização, de diminuir realmente a educação, a saúde, para que essas pessoas não realmente, o pobre não tenha acesso, não consiga subir socialmente. E a gente vai continuando com essas desigualdades sociais que é muito forte aqui no Brasil, e não só no Brasil, porque se a gente pega outros países subdesenvolvidos, é bem parecido. Sempre vai ter os trabalhadores ali sem direitos e a burguesia só crescendo, os ricos só ficando mais ricos, né?
Exatamente. Então, essa é uma crescente no mundo, né? Sim. É uma crise que se agrava, né, no mundo, difundindo, né, em diversas partes do mundo, mas, por outro lado, também os movimentos, né, da classe trabalhadora vai se fortalecendo. Hoje nós temos, né, estava tirando foto ali, o trabalho no campo, né? Muitas lutas no campo que estão sendo até bastante vitoriosas hoje, né? Então, acho que a gente precisa agora pensar nisso, né? Pensar de que lado nós estamos. Nós somos o quê? Trabalhadores, ou nós somos da FIEG, né? Nós estamos do lado dos trabalhadores, daqueles que estão lá no CAIS, nas escolas, né? E também em qualquer outro ambiente, ou se a gente vai tomar, então, partido, né, daqueles que estão ali oprimindo, né, humilhando, rechaçando, né, esses trabalhadores. Então, acho que a gente precisa cada vez mais discutir isso e debater e também tomar posição em relação a isso. Quero agradecer a sua participação, Vera, e deixar o espaço aberto para a gente continuar falando desse assunto que é tão importante, porque a educação, né, é básico. Isso, obrigada. Eu agradeço também em nome do SINCED, né? Sindicato Municipal dos Servidores da Educação. E a gente está também aberto a qualquer momento a responder qualquer dúvidas, né? Estamos aí.